E se aquela pessoa que você só procurou numa noite de carência acabasse se tornando exatamente quem você mais precisava? Já viveu aquele momento em que jurou não se apegar, mas o coração não obedeceu? Nesta história você vai acompanhar um acordo feito para evitar sentimentos, que acaba virando exatamente o oposto. Um mergulho profundo nas feridas, nos medos e principalmente na chance de recomeçar. Se você já tentou esconder o que sentia ou teve medo de se machucar de novo, essa história vai falar direto com você. Porque no final, a gente percebe: o amor não respeita regras. Ele invade, transforma e mostra que é melhor sentir tudo do que viver pela metade. Fica até o fim, porque essa virada vai mexer contigo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O apartamento parecia mais vazio do que nunca, como se tivesse sido esvaziado por dentro. Não havia pratos na pia nem roupas pelo chão, mas era o silêncio que gritava. David estava no sofá, um corpo jogado, inerte, o uísque pela metade em cima da mesinha de centro, o celular jogado no chão como uma prova de que nenhuma notificação valia a pena. A TV ligada em algum programa aleatório fazia um ruído distante que não conseguia ocupar o buraco que Vitória havia deixado. 8 meses. 8 meses de namoro que terminaram em uma conversa fria de 6 minutos. Vitória havia dito que não via mais futuro, com a mesma expressão que usava para escolher qual série assistir. Não houve gritos, nem cenas. Só um afastamento calculado. Um adeus que não doeu nela e que sangrava em David como corte aberto. Aquela era a terceira noite em que ele dormia bêbado e acordava arrependido. Ou nem dormia. Entre uma garrafa e outra, tentava se convencer de que tudo aquilo era libertação. Mas a verdade latejava nos olhos cansados refletidos no espelho do banheiro. Ele ainda amava Vitória. Ou talvez apenas amasse a ideia de ser amado. Aos 28 anos, David não era estranho à dor do fim. Já tinha levado fora. Já tinha terminado por impulso, já tinha se enganado outras vezes. Mas dessa vez era diferente. Vitória o desmontara em silêncio e ele não sabia como juntar os cacos. Naquela noite, depois de várias doses e algumas tentativas frustradas de se distrair com vídeos sem graça, o impulso foi mais forte. Pegou o celular, caiu na lista de contatos como quem rola um cardápio de possibilidades vazias. Camila? Sumiu depois da viagem. Roberta? Trabalha. Comigo. Péssima ideia. Larissa? Só se for para levar sermão. Foi rolando os nomes desanimado, até que parou. Júlia, um nome que não aparecia há 2 anos. Uma lembrança quase apagada. Ela era médica. Se conheceram num bar, saíram umas poucas vezes. Era bonita, discreta, com uma mente afiada e um sorriso que demorava para surgir. Mas quando surgia, iluminava tudo. Depois ela simplesmente sumiu. E ele não procurou. David encarou o nome por alguns segundos. A mão hesitou. A embriaguez fazia o mundo girar em câmera lenta, mas algo naquela lembrança estalou em sua mente. Não era saudade, era necessidade. Apertou o botão de chamada. Toque, toque, toque. Alô? A voz do outro lado era baixa, firme, sem traços de sono. Júlia. Júlia, aqui é o David. Lembra de mim? Lembro. Tudo bem? Não. Na verdade, não. O que aconteceu? Tô bêbado, sozinho. E acho que fiz merda ligando pra você. Silêncio do outro lado. David quase desligou. Você tá em casa? Ela perguntou. Tô. Você consegue chegar até aqui? Se me mandar o endereço, eu vou. Júlia demorou 3 segundos, longos o suficiente para ele sentir vergonha. Mas então veio a mensagem no WhatsApp. O carro chegou rápido. O motorista estranhou o silêncio, mas não perguntou nada. David chegou cambaleando à portaria de um prédio que não reconhecia. O bairro era mais afastado, discreto. Quando subiu, a porta do apartamento já estava entreaberta. Júlia o esperava do lado de dentro, de moletom e cabelo preso, sem maquiagem, sem filtro.
A mesma expressão de 2 anos antes. Calma, analítica, mas com uma sombra nos olhos que ele não sabia se era preocupação ou apenas o reflexo da luz da cozinha. Entra. Ele entrou. O apartamento tinha cheiro de lavanda e café frio. Tudo ali parecia organizado, limpo, estável. O oposto dele. Sentou-se no sofá como um corpo derrotado. Desculpa te ligar. Eu não sabia para onde ir. Júlia colocou um copo de água na mão dele sem dizer nada. Sentou-se ao lado. Não muito perto, mas perto o suficiente. Quer falar? Ela perguntou. Ele negou com a cabeça. Foi a Vitória, né? A menção ao nome o atingiu como um tapa. Sabia que você ia lembrar dela. Você falou dela a última vez que a gente se viu, lembra? Disse que achava que ia casar com ela. Ele riu sem humor. Eu era um idiota otimista. Júlia não respondeu. Apenas olhou para ele com aquele jeito que ela tinha, de quem não julga, mas enxerga. E por algum motivo, aquilo doeu mais do que qualquer crítica. Você ainda está tentando entender o que deu errado, ela disse como uma médica diagnosticando uma fratura. Tô tentando não sentir, mas cada vez que fecho os olhos, ainda vejo o rosto dela indo embora. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era constrangido, era honesto. Era o espaço entre 2 desconhecidos que de repente lembravam que já haviam sido íntimos, mesmo que por pouco tempo. Fica, ela disse baixo. Ele a olhou surpreso. Você tem certeza? Ela assentiu. E o gesto foi mais forte do que qualquer explicação. Não houve pressa, nem urgência. Quando os 2 se encontraram naquela cama, o toque foi mais leve do que ele esperava. Como se ambos estivessem tateando o escuro dentro de si, e o corpo do outro fosse o único mapa possível. Fizeram amor. Não foi sobre desejo, foi sobre refúgio, sobre se sentir humano por algumas horas, sobre esquecer, ou tentar. Quando tudo terminou, Júlia se virou de costas, e David ficou ali, acordado, com o coração ainda latejando. Não por Vitória, não exatamente, mas porque, pela primeira vez em dias, o vazio dentro dele não parecia tão fundo. Não sabia o que significava, nem o que viria depois. Mas pela primeira vez não estava sozinho. O cheiro de café fresco preencheu o ar antes mesmo de David abrir os olhos. Ele despertou devagar, sentindo os músculos pesados, o corpo afundado, em um colchão que não era o seu. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pela luz tênue que atravessava a persiana. A blusa dele estava dobrada sobre a cadeira, e os sapatos alinhados próximos à porta. Tudo milimetricamente colocado, como se não houvesse espaço para o improviso naquele lugar. Júlia não estava no quarto. Levantou-se, encontrou o banheiro e lavou o rosto, evitando encarar o espelho por muito tempo. Ainda se sentia meio bêbado. Não pelo álcool, mas pela estranheza da noite anterior. Sabia que tinha ultrapassado um limite, e não fazia ideia de qual seria o próximo passo. Saiu do quarto descalço e a encontrou na cozinha. Ela estava de costas mexendo em 2 xícaras de café, o cabelo preso em um coque improvisado. Usava a mesma calça de moletom e uma camiseta larga. A cena era estranhamente familiar, quase íntima demais. Fiz café, ela disse sem virar-se. Eu percebi. Você sempre acorda tão cedo? Ele arriscou, tentando aliviar a tensão. Plantão noturno bagunça o relógio biológico. E depois da noite que você teve, achei que um pouco de cafeína cairia bem. Ele se sentou à mesa. Pegou a xícara que ela empurrou em sua direção. O silêncio entre os 2 era denso, mas não desconfortável. Era como se ainda estivessem tentando entender o que eram um para o outro agora. Sobre ontem, ele começou, olhando para a fumaça que saía do café. Não precisa se explicar. Ela cortou sem alterar o tom. Você estava mal. E eu deixei. Você deixou. E eu agradeço por isso. Mas a gente meio que cruzou uma linha, né? Ela largou a colher dentro da outra xícara e se encostou na pia, cruzando os braços. David,
Eu vou ser direta com você. O que aconteceu entre a gente não precisa significar nada. Ele a olhou surpreso com a frieza da frase. E se significar? Eu prefiro que não. Ela respondeu sem hesitar. Não estou num momento da minha vida em que possa me dar ao luxo de me envolver emocionalmente. Eu tenho meu trabalho, minhas responsabilidades, minha paz. Então, o que você está propondo? Ela respirou fundo, deu 2 passos em sua direção, apoiou-se na cadeira à sua frente e falou com clareza cirúrgica. Se a gente quiser continuar, isso, que seja só isso. Sexo, sem expectativas, sem apego, sem mensagens fora de hora, sem bom dia, sem saudade. Você vem, a gente se encontra, aproveita e depois cada um segue a sua vida, sem amarras. Ele encarou a proposta como quem analisa um precipício. Era estranho, não o conteúdo em si, mas o modo como ela o dizia, com controle, como se tivesse ensaiado. Você faz isso com frequência? Não. Ela respondeu, direta. Mas eu aprendi que quando o sentimento entra, a estabilidade vai embora. E eu não tô pronta para perder meu equilíbrio. David ficou em silêncio por alguns segundos. O orgulho machucado ainda queimava dentro dele. Vitória havia ido embora como se ele não importasse. Agora, Júlia dizia que o queria, mas só pela metade. Era tentador aceitar. Era mais fácil fingir que não sentia nada do que lidar com a dor de sentir de novo. E se um de nós quebrar a regra? A gente para, ela disse. Simples assim. Ele riu, sem humor. Você realmente acha que vai funcionar? Só tem um jeito de descobrir. Naquele momento ele topou. Não porque achava que era o certo, mas porque não queria perder a única conexão que ainda o fazia sentir algo, mesmo que esse algo viesse disfarçado de prazer. Os encontros começaram discretos, espaçados. Toda sexta-feira, ele ia até o apartamento dela. Às vezes ela o chamava com um vem seco pelo celular. Outras ele aparecia sem avisar. E era sempre recebido com uma expressão que misturava surpresa e resignação. No começo, era só sexo. Urgente, intenso, quase ritualístico. Mas os detalhes começaram a trair o combinado. Ele passou a reparar que ela separava uma toalha para ele antes mesmo de chegar. Que deixava o café preparado com o açúcar do jeito que ele gostava. Que uma das músicas que ele havia mencionado gostar, agora tocava em volume baixo no fundo do ambiente. Ela, por sua vez, começou a rir mais. A fazer perguntas durante o jantar improvisado depois do ato. Uma vez, ele trouxe comida japonesa. Outra, apareceu com um vinho. E ela não recusou. Tá tentando me seduzir com gentileza? Ela brincou. Só tentando sobreviver a essa relação sem manual. Não chame isso de relação. Ela corrigiu rápida. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Uma noite depois de um dos encontros, ele ficou olhando para o teto com ela adormecida ao seu lado. Reparou na forma como ela segurava o travesseiro, como se defendesse de algo mesmo em sonhos. Passou os dedos levemente sobre os fios do cabelo dela. Não era carinho. Era descoberta. No dia seguinte, quando ele saiu para ir embora, ela colocou algo em suas mãos. Uma camiseta que ele havia esquecido. Tá limpa, disse como se não fosse importante. Mas a forma como ela havia dobrado e o tempo que aguardou contava outra história. A regra ainda estava de pé. O acordo também. Mas ali, no silêncio entre os encontros, no cuidado escondido em cada gesto, algo já estava fora de controle. E os dois fingiam não perceber. Porque era mais fácil fingir do que admitir que estavam caminhando exatamente para onde prometeram não ir. O silêncio entre David e Júlia não era ausência de palavras. Era uma linguagem própria, feita de olhares longos, toques contidos e gestos que sozinhos já diziam mais do que qualquer frase ensaiada. Os encontros continuavam, respeitando a frequência quase religiosa das sextas-feiras, mas o que antes parecia um arranjo prático agora ganhava contornos difusos. Não era mais só desejo, era rotina. Uma noite chuvosa, David chegou encharcado. A camisa colada ao corpo, os cabelos pingando, o tênis fazendo barulho a cada passo molhado pelo
Corredor. Júlia abriu a porta antes mesmo de ele bater. Estava de meias grossas e moletom com os cabelos presos de qualquer jeito. Quando o viu, deu um meio sorriso. Parece que você brigou com a chuva e perdeu. Ele entrou rindo, tirando a camiseta molhada e a jogando direto na lavanderia, como quem já fazia parte daquele espaço. Ela trouxe uma toalha e, em vez de apenas entregar, secou o rosto dele com cuidado. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O barulho da chuva batendo na janela preenchia tudo. Você devia ter esperado passar, ela disse. Achei que ia perder a hora do nosso culto semanal. Ela ergueu a sobrancelha, divertida. Culto? Ué. Nosso ritual pagão de sexta à noite. 2 corpos, vinho barato e a promessa sagrada de nenhum sentimento. Ela riu e o riso ecoou leve pelo apartamento. Mas por dentro, alguma coisa se remexeu, e ela sabia. O sexo naquela noite foi mais lento, sem urgência. Eles se olharam mais, tocaram com mais intenção, e quando terminou, não se afastaram. Ficaram ali, deitados, respirando em sintonia. David passou os dedos pelas costas dela, traçando linhas invisíveis. Júlia não interrompeu, nem reclamou. Tá ficando perigoso, ela disse depois de alguns minutos. O quê? Isso. A gente. Ele não respondeu. Sabia que ela estava certa. E também sabia que se falasse, talvez não conseguisse esconder o que já se desenhava dentro dele há semanas. Os dias seguintes foram estranhamente normais. Júlia mandava mensagens curtas. Chega às 8, traz vinho. David respondia com um meme ou uma frase qualquer. Mas no fundo os dois sabiam que o espaço entre as palavras estava cada vez mais preenchido de emoção não dita. Em um sábado qualquer ele apareceu com uma pizza. Não tinham combinado nada, mas ele sabia que ela estaria em casa. Júlia abriu a porta com cara de cansaço e os olhos surpresos. Eu não chamei você hoje. Não. Mas eu trouxe pepperoni. Ela hesitou por um segundo, mas abriu passagem. Sentaram-se no sofá, comeram direto da caixa, os pés descalços encostando por acidente, e não se afastaram. Você sempre traz comida, ela comentou. É meu jeito de parecer menos perdido. Você não parece perdido. Ele virou o rosto e olhou para ela. Você também não. Mas às vezes parece sozinha. Ela sorriu. Um sorriso doído. Ser sozinha é melhor do que ser partida. Depois disso, ficaram em silêncio por quase meia hora, vendo um filme qualquer. Júlia se permitiu deitar no ombro dele. E David segurou a mão dela, por impulso. Nenhum dos dois comentou. Na semana seguinte, ela mencionou um colega do hospital. O Gabriel me chamou para jantar, acredita? E você vai? Claro que não, ela disse, mas riu. E isso bastou para incomodar David. E se você for, vai contra nosso acordo? Não, ele respondeu rápido demais. E isso também disse tudo. Certa noite, após mais uma transa intensa, David dormiu antes dela. Júlia ficou, deitada, observando o perfil dele à meia luz. Respirava devagar, tranquilo, como se finalmente estivesse em paz. Ela estendeu o braço com delicadeza e afastou uma mecha de cabelo do rosto dele. Sentiu vontade de beijá-lo ali mesmo, sem motivo, mas não fez. Levantou-se devagar, pegou a camiseta dele caída no chão e a vestiu. Andou pela casa silenciosamente. No espelho do corredor, viu o próprio reflexo com aquela blusa larga demais. Um retrato que não queria admitir. O corpo dela dizia o que a boca se recusava. Ela estava se envolvendo, mesmo depois de tantos avisos internos. Mesmo depois de todos os escudos erguidos. Lembrou-se de uma conversa com sua amiga dias atrás. Você está se apaixonando, a amiga dissera. Não, tô só confortável. Júlia, você tá usando a palavra errada. Isso aí tem cheiro de sentimento. Ela recusou como sempre. Mas naquele espelho, naquela blusa, com o peito acelerado e os olhos pesados, não conseguia mais mentir para si mesma. David também sentia.
Toda vez que saía do apartamento dela, tinha a estranha sensação de que estava deixando algo importante para trás. Não era desejo reprimido. Era o contrário. Era um desejo consumado que não matava a fome. Um apego que crescia em silêncio, em pequenos detalhes, no café já adoçado, na música certa tocando quando ele chegava, no fato de ela saber quando ele estava em um dia ruim, mesmo sem ele dizer. Mas ninguém falava, porque ninguém podia. Num desses encontros, ela lhe devolveu uma blusa. "Tá limpa?", disse, como quem entrega um objeto qualquer. Mas ele viu a forma como estava dobrada. O cuidado. O cheiro de lavanda que só tinha nas roupas dela. E pela primeira vez, ele quis perguntar: "Por que você ainda tem isso?" "Não", perguntou. Pegou a blusa e sorriu. "Valeu." Ela apenas assentiu. Na sexta-feira seguinte, os dois passaram mais tempo juntos do que o normal. Cozinharam juntos. Riram de um vídeo idiota. Ele contou uma história de infância. Ela chorou de rir. E pela primeira vez, depois do sexo, os dois adormeceram abraçados, sem afastar os corpos. No meio da madrugada, acordaram ao mesmo tempo. Se entreolharam no escuro sem trocar palavra. E se abraçaram de novo, como se soubessem que estavam caminhando direto para a quebra do contrato. Mas ninguém se atreveu a dizer nada, porque dizer tornaria real. E por enquanto, era mais seguro amar em silêncio. A última sexta-feira havia sido leve demais. Boa demais. Cômoda demais. E isso para Júlia era o verdadeiro perigo. Havia um padrão que ela reconhecia com precisão cirúrgica. Primeiro vinha o conforto, depois o apego, então a queda. Ela já tinha caído antes. E sempre foi sozinha que precisou se levantar. Na segunda-feira, o corpo ainda lembrava o toque de David, mas ela evitou olhar qualquer mensagem. Na terça, o nome dele piscou na tela. "Tudo bem por aí?" Ela olhou, leu, deixou sem resposta. O dedo pairou sobre o teclado, mas não se mexeu. Na quarta veio outra. "Posso passar aí hoje?" Ela não visualizou. Não queria que ele soubesse que ela estava tão atenta, ou tão tentada. A ausência que impôs era sua forma de controle. Se afastasse primeiro, não haveria abandono. Se construísse o muro antes, não haveria invasão. Só que dessa vez o silêncio não doía menos. Só parecia mais solitário. David percebeu, e diferente de outras vezes, não se revoltou. Não encheu de mensagens. Não foi atrás. Apenas sentiu o vazio se expandindo no peito como um eco. Ele não sabia se havia feito algo errado, ou se ela apenas estava cumprindo a profecia de que tudo entre eles era temporário. No sábado, cansado da própria passividade, aceitou o convite de uma colega de trabalho para um café. Não era alguém com quem ele nutria expectativas. Era mais uma distração do que um interesse. A conversa foi agradável. Os risos estavam nos lugares certos, mas o coração, não. A mulher tocou sua mão sobre a mesa, e ele recuou, educado. Pediu desculpas. Disse que não estava pronto. E não mentiu. Saiu do café direto para o hospital onde Júlia trabalhava. Chegou sem aviso. Sentou-se no estacionamento e ficou ali, encarando a porta principal. Durante 1 hora viu ambulâncias chegarem, médicos entrarem, pacientes saírem. Mas ele só esperava um rosto. Quando ela finalmente apareceu, de jaleco, exausta, com os cabelos presos e a testa franzida, ele se levantou. Júlia o viu de longe, e seu passo hesitou. Não esperava, mas também não recuou. "David?" Ela perguntou já próxima. "Desculpa aparecer assim", ele disse com a voz baixa. "Mas eu precisava te ver. Precisava dizer que eu sinto sua falta." Ela suspirou, desviando o olhar. "Você não devia estar aqui." "Por quê?" "Porque isso não era para doer." "Mas tá doendo." Ele respondeu sem hesitação. Por um segundo, a expressão dela se desmanchou. Um olhar de quem queria correr até ele e pedir desculpas por tudo. Mas ao invés disso, entrou no carro e foi embora, sem dizer mais nada. Naquela noite, David escreveu uma mensagem longa. Contou como se sentia.
Como era acordar e lembrar do espaço dela ao lado, como sentia saudade até dos silêncios. Leu 3 vezes. Apagou. Escreveu de novo. Apagou outra vez. Acabou dormindo com o celular na mão. Do outro lado da cidade, Júlia também não dormia. Estava sentada no sofá, ainda com o jaleco, abraçada ao travesseiro. Na TV, um filme mudo. Na cabeça, a voz de David. Eu sinto sua falta. A amiga que dividia plantão com ela percebeu o estado. Durante o almoço, foi direta. Ele é o motivo da sua cara de zumbi? Não quero falar sobre isso. Então vou falar por você. Você tá apaixonada e tá morrendo de medo. E em vez de viver o que sente, tá fugindo. Eu só tô tentando me proteger. Júlia, se proteger não significa se esconder. A frase ficou com ela o resto do dia. Naquela semana, ela encontrou a blusa de David esquecida numa gaveta. Dobrou, cheirou, não teve coragem de devolver. Deixou ali. Um pedaço dele ainda dentro de casa. E dentro dela. O silêncio entre os dois já não era confortável. Era cruel. Porque os dois sabiam exatamente o que sentiam. Mas nenhum tinha coragem de dizer. O vazio já não era só ausência, era escolha. E essa escolha, por mais lógica que parecesse, estava destruindo o pouco que ainda fingiam controlar. No fundo, ambos sabiam. Não se tratava mais de manter o acordo. Tratava-se de admitir que ele já tinha sido quebrado, muito antes de qualquer um conseguir aceitar. A blusa dele ainda estava ali, dobrada com tanto cuidado que parecia um relicário de tudo o que Júlia não dizia. Toda vez que passava pela gaveta, pensava em devolvê-la. E toda vez hesitava. Era apenas uma peça de roupa. Mas carregava nas fibras um tipo de presença que ela ainda não estava pronta para deixar ir. Na manhã de quinta-feira, Júlia acordou mais cedo. A noite anterior havia sido mal dormida, cheia de pensamentos circulares. Sentia-se inquieta, o coração acelerado por uma ausência que ela mesma cultivou. E naquela manhã, pela primeira vez em semanas, não quis mais vencer o orgulho. Quis tentar. Pegou a blusa, colocou dentro da bolsa e saiu. Mas não foi para o trabalho. Dirigiu direto para o apartamento de David. O endereço ainda estava salvo no GPS, mesmo depois de tanto tempo sem usar. Chegou sem avisar, sem roteiro, sem desculpa. David não esperava a campainha naquela hora. Estava de bermuda, o cabelo desalinhado e olhos marcados por outra noite, insone. Quando abriu a porta e viu Júlia ali com os dedos ainda pressionando o botão do interfone, sentiu o peito apertar. Júlia. Oi, ela disse sem conseguir conter o nervosismo. A gente precisa conversar. Ele abriu espaço sem dizer nada. Ela entrou devagar, como se testasse o terreno. Trouxe isso, disse, tirando a blusa da bolsa e entregando a ele. David pegou, mas não olhou para a peça. Olhava para ela. Obrigado, ele respondeu com um sorriso sem graça. Eu ia devolver antes, mas não conseguia. E isso me irritou, porque era só uma blusa, certo? Era, ele disse, mas também não era. Júlia respirou fundo, lutando com o que vinha a seguir. Caminhou até o sofá e se sentou. Encarou o chão por alguns segundos, depois levantou os olhos. Eu fugi, disse. De tudo. De você. De mim. Do que estava crescendo entre a gente. Porque senti medo. De gostar demais. De me perder de novo. David se aproximou, mas não se sentou. Esperou. Ouvindo como quem não queria interromper algo precioso. A gente fez um acordo. Ela continuou. E eu fui a primeira a querer ele, porque achava que era o jeito mais seguro de sentir algo sem sofrer. Mas eu sofri. Muito. Fingir que não me importava foi mais doloroso do que admitir que me importo. Ele finalmente sentou ao lado dela. Você acha que só você teve medo? Júlia, toda vez que eu saía da sua casa, era como se deixasse um pedaço de mim lá dentro. Mas eu me convencia de que era só parte do combinado. Porque se eu admitisse que estava me apegando,
Eu ia ter que lidar com isso. Ela o olhou, os olhos marejados. E agora? A gente faz o quê? A gente pode continuar fingindo, ou pode pela primeira vez ser sincero. Ela sorriu, pequeno, mas real. Você quer isso, de verdade? Quero você, do jeito que for, mas quero por inteiro. Júlia demorou a responder. Parecia mastigar cada palavra antes de soltá-la. E se der errado, a gente conserta, ou recomeça. Mas pelo menos não vamos viver pela metade. Ela estendeu a mão. Ele segurou. Não houve beijo imediato nem juras apressadas. Apenas um toque entre os dedos. Um contato sutil, mas com mais peso do que qualquer cena anterior. Era a confirmação silenciosa de que ambos estavam prontos para cair, juntos, se fosse preciso. Mais tarde, deitados lado a lado, não fizeram amor. Dormiram abraçados. O mundo lá fora parecia suspenso, e dentro do quarto o tempo corria em outro ritmo. Lento. Seguro. David acordou no meio da madrugada. A luz da rua entrava pelas frestas da cortina, traçando linhas de luz sobre o rosto de Júlia. Ele pegou o celular e, sem pensar demais, escreveu: "Você não foi meu plano B. Você foi meu ponto de partida." Enviou. E voltou a dormir. Na manhã seguinte, ela leu, silenciosa, sorrindo. Não disseram "te amo". Ainda não. Mas estavam exatamente onde precisavam estar. Pela primeira vez, sem regras, sem contrato, sem medos. Agora, era real. Às vezes o amor não começa com promessas nem com frases decoradas ao pé do ouvido. Às vezes ele surge no meio do caos, disfarçado de distração, envolto em acordos frágeis criados por quem ainda tem medo de sentir. Foi assim com David e Júlia. Dois corações feridos tentando manter distância, enquanto se aproximavam sem perceber. Eles não buscaram amor, mas tropeçaram nele quando pararam de fingir que estavam imunes. E no fim, entenderam que sentimento não é sinal de fraqueza. É coragem, porque amar no fundo é abrir mão do controle. É arriscar-se mesmo sabendo que pode doer. É confiar que, apesar das cicatrizes, alguém vai segurar sua mão quando você menos esperar. David e Júlia aprenderam isso do jeito mais difícil, quebrando regras, atravessando silêncios e desvendando-se um no outro. E talvez essa seja a única forma verdadeira de amar, sem garantias, mas com entrega. Sem planos perfeitos, mas com presença. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.